Hoje a gente vai mergulhar num conceito-chave: revelação. Mas olha, não do jeito que costumamos pensar, tipo uma busca nossa pelo divino. A ideia aqui é outra. É sobre descobrir algo que, na verdade, já foi mostrado. Vamos desvendar isso juntos? Para começar, queria deixar uma pergunta no ar, uma daquelas que incomoda um pouco. E se o grande problema não for a comunicação com o divino? E se a mensagem sempre esteve aí o tempo todo, mas fomos nós que, de alguma forma, não conseguimos captar? E aí a coisa fica ainda mais profunda. A fonte que a gente está analisando sugere que o obstáculo, na verdade, não é a falta de provas, mas sim um tipo de véu. Um véu que cobre nossa visão e que, olha só, precisa ser removido. Então, para a gente entender essa jornada, vamos começar do começo. Afinal, que véu é esse e o que exatamente significa revelação nesse contexto? A própria palavra já entrega o jogo, né? Revelar, segundo o material que a gente está vendo, é literalmente isso: revelar, tirar o véu. Não é sobre criar algo do nada, mas sim sobre mostrar o que sempre esteve ali, só que escondido, coberto. E aqui, gente, está o ponto central de tudo. A perspectiva que está sendo apresentada não parte da gente, da nossa especulação. Parte de uma iniciativa divina. A ideia é que conhecer a Deus não é uma conquista nossa, mas sim um presente que a gente recebe. Ok, então vamos falar agora da forma mais ampla de revelação. Aquela que, segundo a nossa fonte, está aí, disponível para todo mundo, em qualquer lugar. Sabe qual é? A própria criação. Essa citação bíblica resume perfeitamente a ideia. Pensa bem, a natureza, desde um céu cheio de estrelas até uma única célula, não é vista como um mero acaso. É como se fosse uma declaração, uma obra de arte que, claro, aponta para o artista por trás dela. O interessante aqui é como a fonte organiza essa ideia. A tal da revelação geral, ela é geral por dois motivos. Primeiro, pelo conteúdo. Ela mostra que existe um Criador e revela o poder dele. E segundo, pelo público. Ela alcança todo mundo, é universal, acessível para toda a humanidade em qualquer tempo. Isso aqui ilustra uma diferença que é, uau, fundamental. A fonte bate de frente com aquela ideia de mãe natureza, sabe? Como se ela fosse a criadora de tudo. A proposta aqui é outra. A natureza não é a mãe, ela é uma testemunha. Ela aponta para algo, ou melhor, alguém que está além dela mesma. O verdadeiro autor de tudo. E agora a gente chega num ponto, digamos, de tensão intelectual. A perspectiva que estamos vendo enxerga o ateísmo não como uma questão de falta de inteligência, mas sim de vontade. Não seria uma falha em ver a evidência, mas uma decisão de suprimir aquilo que, no fundo, já se sabe. Beleza, já olhamos para o mundo lá fora. Agora a gente vai se voltar para o universo que existe aqui dentro. A fonte argumenta que a revelação não está só na natureza, mas também dentro de nós. Esse esquema que estamos vendo ilustra o que a fonte chama de revelação geral imediata. Qual é a ideia? É que, além do que a gente vê na criação, existiria um conhecimento inato, sabe? Implantado diretamente na consciência de cada um. Um senso da existência de Deus e de uma lei moral. E essa voz interior, bom, segundo o argumento, ela é teimosa. A gente pode tentar ignorar, pode abafar, pode até suprimir, mas a presença dela, no fundo, continua ali. É como uma lei que foi escrita no coração. Certo, então até agora a gente viu essa revelação que é bem ampla, universal. Mas, segundo a fonte, isso não é o suficiente. Falta alguma coisa. E é agora que a gente vai entender como essa história toda chega no seu ponto mais alto, no seu clímax. Essa comparação aqui é a chave para a gente virar a página. Pensa comigo. A revelação na natureza mostra que existe um Criador, mostra o poder dele, mas ela não dá uma solução para a nossa condição, para os nossos problemas. Ela não revela um redentor, nem mostra um caminho de graça. Para isso seria preciso uma revelação mais específica, uma revelação especial. E é aqui que chegamos no ponto máximo da revelação segundo essa visão. Não é mais só através da natureza ou daquela voz na consciência. Agora é de uma forma pessoal, definitiva, na pessoa de Jesus Cristo. No fim, tudo se resume a essa progressão, quase como uma escada. Primeiro passo, a criação aponta que Deus existe. Segundo passo, a Escritura vem e diz quem Ele é. E o clímax, o terceiro passo, Cristo aparece e mostra como Ele salva.
Depois de percorrer esse caminho todo, né, desde a ideia do véu até o clímax da revelação, a análise nos deixa com uma última reflexão para a gente pensar. A conclusão da fonte nos leva de volta ao começo, mas de um jeito diferente. A questão, no fundo, nunca foi a ausência de luz, a falta de evidência, Mas sim o nosso amor pela escuridão. A questão, segundo esse argumento, é a nossa resposta a essa luz. O problema não seria de percepção, mas de preferência. Sendo assim, a pergunta que realmente importa, no final das contas, não é se Deus falou ou não. A pergunta, na verdade, se volta pra gente. Se a mensagem tá aí, sendo transmitida por vários canais, pela criação, pela consciência, por Cristo, a verdadeira questão é: a gente tá ouvindo? E essa é a reflexão que fica.